Quando o assunto é lavoura, é preciso se atentar a muitos fatores, inclusive na qualidade da água, na hora de aplicar os defensivos. Antes do preparo da calda, ele precisa conhecer exatamente essa qualidade, os principais parâmetros da água, que são o pH, que é a dureza, e o teor de ferro da água, são os três principais. Existe uma série de outros parâmetros, mas esses três afetam diretamente o resultado que ele vai obter em função do defensivo que ele vai aplicar, né? Dependendo do pH, o defensivo vai ser inativado, ele não vai funcionar. Ou mesmo ele vai precipitar, que a gente no campo vê um termo muito comum sendo utilizado, que é o talhar o defensivo, né? É quando você coloca lá os defensivos e aquela calda ela forma uma espécie de uma coalhada, assim, porque o pH está inadequado. Aqui é possível ver dois tipos de água. As cores são bem diferentes. Na primeira, a água está mais clara e na outra, bem mais escura. Quem olha assim nem imagina que é possível sim utilizar as duas na hora de aplicar o defensivo. Mas cuidado! Antes, a água precisa passar por tratamento. São exemplos reais de amostras que os nossos RTVs coletam no campo e trazem exatamente para que a gente possa prestar essa assistência técnica aos nossos clientes. Uma amostra que provavelmente vem de um tanque ou de um reservatório em que existe muita ferrugem, né? E a gente está vendo exatamente esse teor altíssimo de ferro que foi analisado, tá? O que a gente precisa fazer aqui? Precisa tratar com um adjuvante que é latizante, para que esse ferro seja sequestrado, tá? E não entupa os bicos dos equipamentos que vão ser utilizados. No outro caso, a gente tem um exemplo de uma água em que a gente bate o olho e não vê esse monte de partícula, né, ou ferro em suspensão, mas que a gente tem um pH muito elevado. Então é uma água que precisa ter um pH reduzido para poder ser utilizada. Além disso, ela tem uma dureza considerada mediana, 116 ppm, e por conta disso, de novo, o que é latizante é necessário, além de um redutor de pH, para que essa água ela seja condicionada e esteja em condições, esteja apropriada para a gente adicionar os defensivos e aplicar na lavoura. Né? É muito importante também lembrar que alguns dos próprios defensivos utilizados, eles alteram o pH da água. Então é muito importante o produtor ele saber exatamente o pH original de cada um desses defensivos para que ele saiba que, dependendo da mistura que ele fizer, para onde o pH final da água a ser aplicada vai. Diversos fatores influenciam na qualidade das aplicações e eficácia dos defensivos agrícolas no controle dos agentes nocivos. Justamente por isso, é importante ter uma assistência técnica. Exatamente por esse desconhecimento desse tipo de interação, dessas características da água com os defensivos. É muito comum, né? Um produtor, hoje em dia muito menos, ainda é comum, mas existe já uma maior conscientização, né? E aí o trabalho fundamental de quem presta assistência técnica. Não haver uma análise prévia da água, por ser uma água em que se bate o olho, está lá límpida, bonita, não tem nada demais, se faz uma calda, se aplica e não se obtém o resultado esperado, seja de um inseticida, de um fungicida ou de um herbicida. E quando é feita toda uma investigação, que num primeiro momento se pensa, né, o que o produtor pensa? Nossa, será que eu comprei um defensivo falsificado, ou com problema, né? E quando você vai ver a qualidade da água dele, apresenta algum parâmetro desses que eu falei que é antagonizante, ele vai contra aquele defensivo aplicado.